Nesse vídeo a gente vai falar sobre o surgimento da ciência do direito, na verdade sobre a formação, a constituição do direito como disciplina científica. Isso aconteceu, meus amigos, no século XIX, ao longo do século XIX, no contexto aí do surgimento das ciências sociais de uma maneira geral. Por isso, eu recomendo que antes de você assistir esse vídeo, você clique nesse link que está aparecendo aqui em cima agora e assista ao vídeo no canal do professor Rômulo, José Rômulo, que trata o canal Ciência Social Levada a Sério, que trata do surgimento, do desenvolvimento das ciências sociais, sobretudo no século XIX, mas com antecedentes em séculos anteriores, passados a esses aí, tá? Se você já assistiu o vídeo do professor José Rômulo, bom, então aí você já sabe o que é que tem que fazer, né? Vá lá pegar papel e caneta, bota aquela super dose de café e venha comigo. Meus amigos, o século XIX marcou a hipercientificidade, o hipercientificismo, né? Havia ali no século XIX uma empolgação muito grande dos intelectuais, dos pensadores, em relação ao conhecimento científico. Veja que uma crítica que se fazia à filosofia, ao conhecimento filosófico, era exatamente essa subjetividade, ou essa incerteza, essa constante modificação, né, dos paradigmas e dos conceitos, o que naquele momento era visto, era considerado como um traço de insegurança, de incerteza. E desde séculos anteriores, desde o século XV, XVI, XVII, por outro lado, a gente vê um desenvolvimento progressivo, cada vez mais impressionante, das chamadas ciências exatas, né? A física, a matemática, a química, enfim, se desenvolviam de tal maneira que já começavam a mostrar resultados muito práticos, ou seja, não era uma mera especulação, uma mera reflexão, não. A gente via resultados práticos, a gente via efeitos práticos do surgimento dessas ciências, né? As locomotivas, as fábricas, novas formas de energia, né? Novos equipamentos, novas coisas que facilitavam a vida de todo mundo, né? No dia a dia. Então, começou a se formar um verdadeiro fã-clube, né? Uma verdadeira coqueluche, uma verdadeira empolgação aí dos círculos intelectuais em torno da ciência. E aí não demorou muito para que se sugerisse, né, a criação de ciências da sociedade. Ou seja, além das ciências exatas, né, das ciências naturais, das ciências que têm como objeto o mundo físico, se sugeriu que seria também importante, seria extremamente útil a criação de ciências da sociedade, que tivessem como objeto algum aspecto da vida em sociedade. E aí a gente tem uma proliferação dessas ciências a partir do século XIX. Veja que, de uma maneira geral, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento não só das ciências sociais, mas assim, de uma maneira geral, o desenvolvimento da própria química, da física, da matemática, da biologia, botânica, né? A medicina começa a criar uma série de remédios, uma série de tratamentos muito mais eficazes na cura de determinadas enfermidades que sempre atrapalharam a vida do ser humano, né? E tudo isso aí gera esse clima, né, de que a ciência vai ser a resposta para tudo. Nesse contexto nasce também a sociologia, né, a economia, a sociologia e outras ciências sociais. E a gente é jurista, né? Jurista gosta de estar na moda, jurista não gosta de estar de fora de nada que é novidade. Então, os juristas começam a dizer, olha, a gente também precisa criar um conhecimento científico sobre o direito, né? O direito tem que se constituir como ciência, como conhecimento legítimo, porque naquela época conhecimento legítimo era conhecimento científico. E aí, no contexto do surgimento da própria sociologia, das próprias ciências sociais, se começa a desejar e efetivamente você começa a dar os primeiros passos na criação do que depois seria chamado de ciência do direito. Bom, se você quer criar uma ciência, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro trabalho, a primeira tarefa
é a delimitação do objeto. Meus amigos, você não pode ter duas ciências com o mesmo objeto. Se você tem mais de uma ciência estudando o mesmo objeto, não são duas ciências, é uma ciência só e, na verdade, você tem duas perspectivas, dois pontos de vista diferentes. A ciência do direito apresentou uma dificuldade em particular. Observe que o objeto do direito, ou pelo menos aquele objeto inicialmente vislumbrado, era o direito. A ciência do direito vai estudar o direito. Meus amigos, o direito pode significar um monte de coisa diferente, não é verdade? Os próprios autores chegaram a um panorama. Eu vou ter dificuldade para criar esse objeto, para delimitar esse objeto, porque o direito pode ser enxergado pelo menos de 3 pontos de vista diferentes. Quando eu falo em direito, quando eu analiso o direito, quando eu estudo o direito, eu posso, por exemplo, investigar o problema da justiça. Eu posso questionar. Tem um determinado ordenamento jurídico, tem um determinado sistema jurídico, uma determinada norma. Essa norma é justa ou é injusta? Eu estou discutindo aqui o problema da justiça do direito. Meus amigos, a investigação sobre a justiça do direito já é objeto da filosofia. A filosofia tem um ramo que estuda exatamente isso, que é a filosofia jurídica, a filosofia do direito, que tem raízes ali na filosofia moral, na ética, né? Então a gente tem a ética como disciplina do conhecimento que estuda o problema da justiça. Então, se eu me debruçar sobre o direito para estudar a questão da justiça, eu não vou estar fazendo ciência, eu vou estar fazendo filosofia do direito, o que é muito bom. Mas, naquela época, lembre-se, o desafio era construir um conhecimento científico. Então, os primeiros autores abandonam a ideia de definir como objeto do direito, o objeto da ciência do direito, a justiça, porque isso já era objeto da filosofia. Um outro ponto de vista, uma outra perspectiva que a gente pode ter é o problema da eficácia. Eu posso questionar, por exemplo, se o direito é eficaz ou não, se o direito é obedecido ou não, se ele efetivamente influencia o comportamento da sociedade, influencia o comportamento das pessoas, né? As pessoas obedecem às normas jurídicas, as pessoas cumprem as leis, ou pelo contrário, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, né? O que eu estou discutindo aqui é se o direito impacta ou não na vida social. Veja que isso é objeto da sociologia, né? O comportamento social das pessoas, o fato social, é objeto da sociologia. E o fato de o direito interferir ou não no comportamento é a investigação de um fato social. Então, eu não posso ter como objeto da ciência do direito nem o problema da justiça, nem o problema da eficácia, porque já existem disciplinas científicas que têm esses objetos, que já têm como objeto esses fatos ou esses aspectos, esses desdobramentos, essas faces do direito. Então, meus amigos, para os juristas não restou outro objeto senão o estudo da norma jurídica. Se o jurista não pode estudar a questão da justiça, porque isso é objeto da filosofia, e não pode estudar o problema da eficácia, porque isso é objeto da sociologia, o objeto da ciência do direito vai ser o estudo da norma jurídica. Mas aqui também a gente tem um problema, né? Se você já conferiu o livro As Regras do Método Sociológico de Durkheim, você já viu que ele diz que o objeto da sociologia é o fato social e logo depois ele se preocupa em conceituar fato social. Ele vai dizer o que é fato social que se torna objeto da sociologia. A mesmíssima coisa vão fazer os primeiros cientistas do direito. Eles vão definir que o objeto da ciência do direito é a norma jurídica e logo depois vão partir para definir, para conceituar norma jurídica. E aí eles se veem diante de um problema sério, né? O que é norma jurídica? Bom, se eu quero construir um conhecimento científico tem que ser neutro, né? Eu não posso fazer considerações pessoais, eu não posso deixar as minhas impressões, as minhas opiniões e os meus valores morais interferirem no meu estudo.
né? Esse é um traço do conhecimento científico, uma característica do conhecimento científico, sobretudo ali no século XIX. Então eu tenho que construir um objeto que seja descritivo, né? E que trate desse objeto de maneira mais neutra e descritiva possível. O problema é que, para fazer isso, eu vou ter que dizer qual é a diferença da norma jurídica em relação às outras. Porque, veja só, os cientistas do direito perceberam que normas podem ser de vários tipos, de várias modalidades diferentes. Nós temos normas morais, nós temos normas sociais, normas religiosas, regras de etiqueta, né? E normas jurídicas. Qual é a diferença? O que é que faz da norma jurídica uma norma diferente de todas as outras, a ponto de justificar a criação de uma ciência específica, que é a ciência do direito? Bom, eles vão passar anos tentando encontrar na própria estrutura, né, estrutura formal da norma jurídica uma distinção e não vão conseguir. Do ponto de vista formal, não existe distinção entre norma moral, norma social e norma jurídica. Todas são prescrições, são normas de natureza, são proposições de natureza prescritiva, ou seja, que prescrevem uma conduta, que tentam influenciar o comportamento através de uma determinada conduta e que são dotadas de alguma forma de sanção, de alguma forma de consequência para o caso de descumprimento. Uma diferença que eles vão encontrar é exatamente na natureza da sanção. O descumprimento de uma norma moral enseja uma sanção interna. Meu amigo, norma moral é um valor com o qual você concorda ou não concorda. Se você acha que é certo furtar, você vai furtar e não vai sofrer a sanção que é a consciência pesada. Não é porque você não considera aquela norma como uma norma de natureza moral, não considera aquela conduta como uma conduta negativa, como uma conduta ruim. Então a sanção moral é uma sanção interna, que significa que é ineficaz do ponto de vista social. Eu não posso pretender controlar uma sociedade a partir de normas morais. Por outro lado, as normas sociais e as normas jurídicas são dotadas de sanções externas. Se você descumpre uma norma social, não é o remorso que vai fazer você sofrer, é a sanção aplicada pela própria sociedade, né? Se você vai para um lugar, por exemplo, se você vai para um fórum ou para uma faculdade, para algum lugar com roupa de banho, não vão deixar você entrar, essa é uma sanção social. Ou se pelo menos deixarem você entrar, você vai ser ridicularizado, vão falar, vão apontar, vão rir de você. Essa é uma forma de sanção, é uma sanção social, é uma sanção externa. São outras pessoas que aplicam contra aquele que viola aquela norma. A sanção jurídica é assim também. Se você descumpre uma norma, é o Estado que impõe a sanção contra você. A diferença é que na sanção social eu não tenho um critério de racionalidade, que tenho, em tese, na sanção jurídica. E daí os autores vão concluir: a sanção social é sanção externa, mas não institucionalizada. Isso significa que a resposta da sociedade é desproporcional, ou pode ser desproporcional, ou irracional. A gente já viu, não é tão incomum a gente ter notícia, por exemplo, de uma pessoa que é flagrada furtando ou praticando assaltos, que é dominada pelas pessoas na rua, pelos populares, amarrada em postes e, enfim, agredidas, né? Sofre lá todo tipo de agressão, toma murro, toma chute, toma garrafada, toma paulada, né? E as pessoas deixam aquele infrator ali amarrado no poste até que chegue o socorro, né? Muitas vezes a pessoa acaba morrendo em razão das agressões que sofre. Veja que não há aqui um juízo de racionalidade no sentido de considerar, por exemplo, a gravidade do ato praticado e a resposta vir proporcional ou proporcionalmente à infração cometida, que é, em tese, o que não acontece com a sanção jurídica. A sanção jurídica é externa, mas é institucionalizada. Isso significa que existe todo um conjunto de instituições incumbidas da aplicação imparcial da sanção. Então, a ideia é que você tem, por exemplo,
um membro do Ministério Público, um promotor, que vai fazer a acusação com base numa investigação conduzida por outro órgão, que é o órgão policial, e que vai submeter essa acusação a um juízo, a um juiz, que vai fazer o julgamento a partir das provas de maneira imparcial e aplicar uma sanção previamente prevista, inclusive em termos de dosimetria da pena, de quantidade de pena, no ordenamento jurídico, em normas escritas e criadas por um outro órgão que é o Poder Legislativo. Veja que a gente tem aí na aplicação da sanção o Poder Executivo atuando com a investigação policial, com o inquérito policial, a gente tem o Ministério Público atuando também de forma imparcial, a gente tem, ou pelo menos imparcial do ponto de vista institucional, a gente tem o Poder Judiciário julgando aquele fato e aplicando uma sanção que foi previamente estabelecida pelo Poder Legislativo. Então, é uma sanção externa, institucionalizada, que tem como principal finalidade garantir que a sanção seja aplicada de maneira proporcional ao fato, proporcional à violação, de forma racional e imparcial. Então, veja só, o que distingue a norma jurídica é o fato de ter uma sanção externa institucionalizada. Mas a gente pode verificar outras formas de distinção também. E aí, já no final do século XIX, entre o final do século XIX e o início do século XX, os autores começam a verificar a importância de reservar o termo norma jurídica para aquelas normas criadas apenas pelo Estado. Então veja, se eu tenho como objeto da ciência do direito a norma jurídica vai ser aquela criada pelo Estado, mas ainda pela autoridade competente no Estado, de acordo com o procedimento previsto no ordenamento jurídico. Meus amigos, vejam que eu já tenho um passo adiante aqui na ciência do direito. Eu identifico como objeto da ciência do direito a norma jurídica e digo que norma jurídica é aquela norma criada por quem tem autoridade, por quem tem competência definida no ordenamento jurídico para criar aquele tipo de norma e que também é necessária a observância do procedimento previsto no ordenamento jurídico para a criação dessa norma. Por exemplo, o nosso ordenamento jurídico atual diz que compete ao presidente da República editar medidas provisórias. Compete ao Congresso Nacional a edição de leis. Compete ao Poder Executivo também a edição de decretos. Compete ao Poder Judiciário a prolação de sentenças e acórdãos, que são normas jurídicas individuais, específicas. Então veja, se o presidente da República edita uma lei, essa lei não é válida, ela não é norma jurídica. Por quê? Porque o ordenamento jurídico diz que só o Poder Legislativo é que pode editar leis e não o presidente da República. Então teríamos uma autoridade incompetente, ou seja, que não tem atribuição, não tem competência, criando uma norma, essa norma não é válida, essa norma não é norma jurídica. Mas não basta que seja autoridade competente. O presidente da República pode editar uma medida provisória, sim, ele tem competência para isso, mas ele não pode fazer do jeito que quiser. Ele tem que seguir todo o procedimento previsto no ordenamento jurídico para a edição de medidas provisórias. Tem que ser uma situação de urgência, tem que haver a publicação, tem que haver a remessa para o Congresso Nacional para que faça a avaliação dentro do prazo estabelecido na Constituição. Ou seja, existe todo um trâmite, todo um conjunto de atos que devem ser observados, que devem ser seguidos para que aquela medida provisória seja válida e, portanto, seja norma jurídica. Então veja que discutir norma jurídica, discutir ciência, vamos lá, discutir ciência do direito é discutir norma jurídica. E discutir norma jurídica é discutir norma válida. E a análise da validade representa a análise da pessoa ou do órgão que criou a norma, isso é um fato, e da observância ou não do procedimento previsto no ordenamento jurídico, isso também é um fato. Observe que eu não estou analisando se a norma é jurídica ou não a partir de uma análise moral da norma. Eu não estou vendo se a norma é justa, se a norma é injusta, se ela é correta, se ela é incorreta, se ela vai ser eficaz, se ela vai ser ineficaz.
Se ela é justa ou injusta é uma análise filosófica. Se ela vai ou não ser eficaz é um estudo que tem que ser feito pela sociologia. O meu estudo é: quem criou podia criar, eu vou verificar um fato. Quem criou seguiu o procedimento previsto, eu também vou verificar um fato. Isso, meus amigos, faz com que o estudo do objeto seja um estudo de fatos, seja um estudo neutro, axiologicamente neutro. Porque ao verificar o que é ou não é norma jurídica, eu não estou me deixando influenciar por uma análise moral do conteúdo dessa norma. Eu apenas investigo fatos. Eu estudo as normas jurídicas como fatos. Isso lembra bastante aquele método de Durkheim, não lembra? Fato social. Sim, a ciência do direito, nesse primeiro momento, tem uma influência, recebe uma influência muito grande do positivismo sociológico. A gente não pode confundir positivismo sociológico com positivismo jurídico, mas há uma influência do positivismo sociológico, né, daquela vibe, né, daquele ideário daquele momento ali na formação da ciência do direito. E aí vem uma outra observação. Se eu digo que é a norma jurídica o objeto da ciência do direito e digo que para analisar se uma norma é ou não jurídica eu tenho que verificar quem pôs a norma e qual foi o procedimento seguido, onde é que eu encontro essa informação? Né? Se eu digo, o presidente editou uma medida provisória desse jeito aqui. Bom, é o presidente que pode editar a medida provisória? Bom, é o ordenamento jurídico que tem que me dar. Onde é que eu vou buscar essa resposta? Não na própria norma, mas em outra norma que faz parte do sistema. Tá, então eu achei ali qual é a norma. Agora, ele seguiu o procedimento previsto? Tá? Onde é que está previsto esse procedimento? Também em outra norma e não na própria norma. Ele está previsto no ordenamento jurídico. Meus amigos, isso faz com que os juristas percebam que não adianta estudar apenas a norma jurídica, porque a própria definição do que é uma específica norma jurídica, uma norma jurídica em particular, faz com que eu precise verificar outras normas do sistema para dizer se ela atende ou não aos requisitos de validade. Daí os autores fazerem a distinção entre norma jurídica e ordenamento jurídico. E daí a construção, e esse vai ser basicamente o trabalho da ciência do direito, de uma teoria da norma jurídica e também de uma teoria do ordenamento jurídico. Kelsen falava em norma jurídica estática, para falar da norma jurídica, e norma jurídica dinâmica, para falar em ordenamento jurídico ou sistema jurídico. Então veja, falar em ciência do direito, nessa primeira versão da ciência do direito, era falar em ciência do direito. O que é a ciência do direito? Ciência do direito é uma teoria da norma jurídica associada a uma teoria do ordenamento jurídico. Pode pensar a norma jurídica como a árvore e pode pensar o ordenamento jurídico como a floresta, um conjunto de árvores que se influenciam mutuamente, uma fazendo sombra na outra, uma provendo semente para outra, enfim, alimento para outra. Né? Então, meus amigos, a ciência do direito nesse primeiro momento, quando surge aí entre o século XIX e aí a gente já avançou até aí para a primeira metade do século XX, vai ter essa característica. Falar em ciência do direito é falar numa teoria da norma jurídica diferente de norma moral e norma social, pelas razões que a gente falou, e uma teoria do ordenamento jurídico, do conjunto de normas que formam esse sistema hierarquizado, unitário e coerente de normas jurídicas. Nesse primeiro contexto, a teoria do direito para por aí, né? A ciência do direito para por aí. Kelsen, por exemplo, vai dizer que não é possível criar uma teoria da aplicação do direito. Porque quando eu falo de aplicação, eu estou falando de escolha que o magistrado faz. O juiz, quando aplica o direito, ele escolhe as normas que vai aplicar, ele escolhe interpretar os fatos de determinada maneira e ele escolhe extrair determinadas consequências ou determinadas conclusões da análise conjunta desses fatos com essas normas. Para Kelsen, o estudo da aplicação do direito pode indicar uma decisão válida ou inválida. Então, se o juiz seguiu as normas do ordenamento, a decisão é válida.
Se o juiz extrapolou o que diz o ordenamento, a norma é inválida. Mas eu não tenho como dizer que a decisão é certa ou errada, porque dizer que uma decisão é certa ou errada implica em fazer um juízo de valor sobre a decisão. E juízo de valor é objeto da filosofia e não da ciência do direito. Por isso, para o positivismo jurídico, que vai ser a primeira versão mais acabada da ciência do direito, define como objeto da ciência do direito a construção de uma teoria da norma e uma teoria do ordenamento jurídico. Apenas na segunda metade do século XX, com o chamado pós-positivismo, é que se defende a ideia de que é sim possível construir uma teoria da aplicação do direito, que se vai chamar de teoria da argumentação jurídica. E, na verdade, nós não teremos uma teoria da argumentação jurídica. Nós teremos aí, a partir da segunda metade do século XX, várias teorias da argumentação jurídica. A gente tem Perelman, a gente tem Alexi, a gente tem McCormick, a gente tem vários autores que, ao longo do final do século XX, aí, da segunda metade do século XX, propõem teorias da argumentação jurídica. E aí eles vão dizer basicamente o seguinte: eu pego o positivismo jurídico e complemento o positivismo jurídico com uma teoria da argumentação, com uma teoria da aplicação do direito. Então, o objeto contemporaneamente considerado como objeto da ciência do direito é a teoria da norma jurídica, a teoria do ordenamento jurídico e a teoria da aplicação do direito, e aí de que fazem parte a teoria da argumentação jurídica e a hermenêutica jurídica. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, deixem a sua curtida aí, né? Aproveitem também para se inscrever no canal, deixar seu comentário, dizer aí o que você achou. Se você teve alguma dúvida, coloque aí, faça a pergunta no comentário, eu vou responder assim que puder. Tá? Aproveite também para divulgar esse vídeo e esse canal entre seus amigos e colegas, ajudando aí a manter essa iniciativa, tá certo? A gente continua falando sobre teoria do direito, sobre filosofia do direito nos próximos vídeos, tá bom? Eu recomendo, inclusive, que você se inscreva no canal Filosofia Levada a Sério, conduzido aí pelo professor Daniel Lins, e também no canal Ciência Social Levada a Sério, que é capitaneado pelo professor José Rômulo, tá bom? Nós três juntos fazemos uma parceria aí, um bate-bola, falando sobre filosofia, ciências sociais e direito, de maneira que torne o aprendizado aí mais prazeroso e mais significativo para você, tá bom? Meu amigo, minha amiga, um forte abraço e sapere aude!